o plantador de igreja. Finalmente, nosso comentarista, o pastor Elianai Cabral, ele une a primeira viagem missionária de Paulo aqui no texto da nossa leitura em classe, fazendo a conotação entre a terceira e a segunda viagem, mas é importante que, pela primeira vez na lição deste trimestre, o comentarista traz a apresentação do apóstolo Paulo ao ministério, onde ele deixa de ser Saulo para ser Paulo. Atos capítulo de número 13, que você pode acompanhar aqui na tela, 13, versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e o nosso amigo Saulo, nosso apóstolo Saulo, para a obra a que tenho chamado. Aqui é onde eu fiz o comentário anterior sobre a questão da eleição de Matias e a separação do apóstolo Paulo, onde Matias é apresentado por Pedro, mais 10, e aqui Saulo é apresentado pelo Espírito Santo. E eu quero aqui apresentar uma questão interessante. Vamos ver que nós temos Antioquia aqui no mapa. Esse acontecimento está acontecendo aqui em Antioquia. E é de Antioquia que Paulo parte a primeira viagem, a segunda viagem e a terceira viagem missionária. Não estou dizendo que Jerusalém ela não exportou missionários, né? Não estou dizendo isso, porque a questão de Jerusalém, os missionários que são apresentados ou que são enviados a partir de Jerusalém, eles tomam sentido e rumo para o Egito e vindo para a África. Mas o epicentro missionário do Ocidente ou do Oriente partiu de Antioquia. E Antioquia era a sede de Paulo, que poderia ter sido Jerusalém. Paulo se formou aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia Jerusalém, mas foi de Antioquia que ele partiu na excursão de suas viagens missionárias. A única vez que Paulo parte de Jerusalém, mas ele não parte na condição de missionário. Ele parte de condição de prisioneiro do Império Romano em direção a Roma. Quando Paulo conclui a terceira viagem missionária, ele parte de Mileto, que está aqui abaixo de Éfeso, Mileto, e ele desembarca em Tiro, descendo no sentido Jerusalém. Isso é a conclusão da terceira viagem missionária. E para você ter uma ideia do que a gente está falando, vou aqui abrir o mapa para você observar isso, que a partir do momento em que Paulo está em Jerusalém, tem todos os acontecimentos preliminares, aonde ele parte em sentido a Roma, mas não na condição de missionário, mas na condição de prisioneiro, porque aqui ele passa 2 anos em cárcere privado. Mas esse desejo de vir a Roma não importava a Paulo como ele ia. O que importava é que ele fosse, porque era uma coisa que ele já tinha desejado quando ele estava em Éfeso, ainda em curso da terceira viagem missionária. Temos aqui Antioquia, em curso. Vou fazer aqui mais ou menos um mapa aqui, chegando a Coríntios.
quando ele estava em Éfeso, ele já sentiu o desejo de ir a Roma. Então o pensamento dele via Roma ele já o guardava por muito tempo. Então não importava como ele queria ir ou como ele chegasse lá. Se era por prisões, se era por liberdade, se era financiado por Jerusalém, não importava. Mas aqui o mais importante disto é que ele tem todos os custos da viagem bancados pelo Império, que leva diretamente para Roma, e é exatamente em Roma onde ele finaliza seu ministério. Essa é a nossa terceira lição. E o nosso comentarista faz a colocação exatamente de quando ele foi separado para o ministério, né, que aconteceu em Atos capítulo de número 13. E Paulo, como plantador de igrejas, tem um caso, não é um caso, tem um ponto aqui bem interessante, que é o primeiro ponto, que ele nos faz uma revelação que o ministério de Paulo era uma obrigação. Ou seja, Paulo não tinha escolha. Tipo, hoje eu estou cansado, amanhã eu não posso ir porque eu estou disposto, ou aconteceu isso. Não. Paulo não tinha este luxo. E quem dá testemunho disso é ele mesmo. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16. Olha só o que ele diz. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Aí ele fecha o versículo dizendo: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Hoje muitos têm e escolhem a opção de não querer anunciar, de não querer fazer nada, deixar do jeito que está. Não está lhe ferindo, não está lhe machucando, né, não está lhe incomodando, então está bom. Está do jeito que está bom. Mas quando isto é imposto a você, quando isto é imposto sobre critério de castigo, de açoites, aí, meus amados irmãos, não tem como se esquivar daquilo que Deus tem estabelecido na vida daqueles que o separou para esta grande obra, nesse campo que é vasto, onde a colheita está pronta e os trabalhadores ainda são poucos. É muito para se fazer, mas muito está sobre esta condição. Qual a condição? De não ser imposta. É apenas uma missão. Para Paulo era além de uma missão, era uma obrigação. A gente vê Paulo em uma de suas viagens, quando ele é submetido a um apedrejamento da cidade, ele é arrastado pelas vias da cidade, das principais vias da cidade, e jogado fora dos limites, já como morto. E pararam de apedrejar porque olharam para ele e disseram: não, esse aí já foi, esse aí já está morto. Então imagina como ficou a situação do apóstolo naquele cenário de apedrejamento. Todo deformado, todo sangrento, né, rasgado, todo rascunhado, sendo pelos efeitos do tratamento no arrastar nas ruas. Imagina a situação, o quanto Paulo estava machucado. Mas de repente, quando aquela multidão ela dilui, Paulo, em determinado momento, ele volta a si. E os seus companheiros, quando estão com eles, tentam desviar Paulo por outro caminho, para esconder da multidão. Paulo se levanta veementemente e diz: não, eu vou voltar pelo mesmo caminho. E Paulo volta pelo mesmo caminho, faz a mesma trajetória em que ele foi arrastado. Todo sanguentrado, imagine a cena, Paulo voltando, um cabra que estava considerado como morto, agora ele vem novamente desfazendo o
que os seus algozes fizeram com ele. É muito tremendo o ministério do nosso apóstolo Paulo. E aqui está um dos maiores segredos do seu ministério. Porque ele não tem o luxo, ele não tem o prazer de ter uma escolha. É imposta para ele. Aí, essa imposição só é deixada de cobrar, só é deixada de ser cobrada dele quando a sua vida é ceifada. Aí ele fecha o seu ministério dizendo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. E essa é a nossa lição de número 7.